Olá, queridos, graça e paz. Bom nós podermos estar aqui mesmo nessa noite de frio, né? Tá bem geladinho. Interessante que a palavra do Senhor lá em Mateus 24 fala que precisamos orar para que a fuga não seja no inverno, né? E realmente, né? O inverno é tenso e como está frio, realmente. Hoje pela manhã estava até um climazinho bem ameno e de repente esfriou, né? De uma forma bem rude. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho meditado muito na palavra do Senhor com relação da forma que Jesus pregava. Interessante que Jesus ele não pregava, né? Às vezes a gente fala, Jesus pregava. Não, ele não pregava. Jesus ele reunia com seus discípulos e com a multidão e ali ele se assentava e ele conversava, ele batia um papo, ele trocava informações e ali ele, né, eu acredito que deveria ser assim, um momento muito especial, né? Sentar ao lado de Jesus, ouvir ele ensinar. E quando nós pegamos o ministério de Jesus, você vai ver que ele ensinou mais do que ele fez milagres, porque era esse o objetivo dele. Era levar o povo ao entendimento, ao amadurecimento, né? Porque ele sabia que ele teria um tempo, foi 3 anos de ministério. Hoje, claro, temos aí o próprio Deus através do Espírito Santo, mas presencialmente foram 3 anos o ministério de Jesus. Então Jesus, ele por diversas vezes, ele sentava com seus discípulos e ali ele batia um papo. E nessa noite eu quero bater um papo com você. Nessa noite eu quero conversar com você, eu quero levar você ao entendimento da palavra, né? Da mesma forma que Jesus conversava com os discípulos, eu quero conversar com cada um de nós nessa noite. Eu também sou um discípulo do Senhor. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao versículo 19. Jesus conversando com seus discípulos, ele traz aqui uma grande revelação. E uma revelação que eu quero fazer uma reflexão nessa noite. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Interessante que Jesus ele vinha já de uma cruzada evangelística. E a Bíblia fala aqui que ele chega num local chamado Cesareia de Filipe. E o contexto histórico diz que aquele local é um local que havia vários templos pagãos. Era um local de idolatria. Mas foi naquele lugar que Jesus ali, ele para com seus discípulos, ele, imagino eu, depois de uma viagem, talvez cansado, talvez numa estalagem ou não sei, a Bíblia não fala, né, aonde que Jesus estava, qual o local, se era numa casa, se era no campo. Mas eu imagino Jesus se assentando com seus discípulos agora, né? E gerando com eles um diálogo. E Jesus fala assim, a Bíblia fala assim, Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. É interessante que aqui Jesus ele faz 2 perguntas. A primeira pergunta, Jesus fala aqui, né, quem as pessoas dizem que ele era? Quem as pessoas dizem que ele era? É interessante que essa é uma pergunta que se eu perguntar a você, né, que
né? Eu acredito, né, que você conversa com a família, conversa com amigos sobre Jesus. E cada pessoa você vai ver que ela tem um perfil de Jesus. Cada um fala de um Jesus da forma dela, dentro do pensamento dela, dentro dos desejos dela, porque a resposta aqui foi que Jesus, ele era um profeta, ou seja, mais um profeta. E quando nós pensamos no profeta dentro do contexto do judeu naquela época, nós vamos ver que eles esperavam um rei, né, uma pessoa que pudesse restabelecer novamente o reinado do povo judeu. Porque Jerusalém, ela estava sendo sitiada por Roma, estava sendo dominada por Roma. E eles queriam a libertação. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós vamos refletir que eles queriam um profeta que trouxesse um resultado. E, na verdade, muitas vezes nós também buscamos em Cristo uma resposta para as nossas dificuldades, as nossas limitações, que não é errado. Então, cada um de nós, muitas vezes, formamos um Deus pessoal. Um Deus que precisa existir para resolver aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu necessito, ou aquilo que eu não consigo resolver. E quando os discípulos respondem a Jesus, nós vemos que ele falava de pessoas assim, de uma multidão que seguia Jesus, muitas vezes por aquilo que ele tinha para oferecer. E Jesus fala isso lá em João capítulo 6, ele fala sobre, né, que a multidão seguia por aquilo que ele tinha para oferecer. E nós também não somos diferentes. Nós muitas vezes estamos ou chegamos na presença do Senhor buscando algo, buscando um milagre. E queridos, quem não precisa de um milagre? Quem não precisa de uma resposta? Todos nós precisamos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele não somente tem a resposta que você precisa, o milagre a qual você precisa, mas o Senhor, ele tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. E muitas vezes nós nos limitamos somente naquilo que nós precisamos. E nós ficamos somente naquilo que nós conhecemos e nós não buscamos nos aprofundar em conhecer quem é esse Deus. O Deus do milagre, o Deus do sobrenatural. Mas além disso, um Deus que ele pode usar a tua vida para impactar milhares de vidas que estão ao seu redor. Porque quando o Senhor ele nos vê, ele vê um leque de pessoas que, por exemplo, talvez eu nunca iria alcançar, mas através da sua vida você consegue alcançar. E são pessoas que você convive com elas no seu dia a dia, são familiares, são amigos. E o Senhor, ele conta com que cada um de nós venhamos ser aquelas pessoas que venham profetizar a palavra para essas pessoas. E quando nós continuamos aqui o texto, a segunda pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: quem vocês dizem que eu sou? E a pergunta que eu faço para você nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E por que essa pergunta ela é tão importante assim? Porque, queridos, essa pergunta ela determina o final da tua história. Ela determina a sua caminhada sobre essa terra. Quem é Jesus para você? Por quê? Porque essa pergunta ela revelou a Pedro o propósito que Deus tinha com a sua vida. E aí isso nos mostra, queridos, que quando nós realmente conhecemos ou buscamos a conhecer a Deus numa profundidade, não é somente, né, aquela coisa assim de você, eu vou no culto, querido, isso é importante. Mas quando você busca o Senhor no seu dia a dia, quando você, né, tem uma intimidade maior com o Senhor, queridos, ele começa a revelar a você
aquilo que está num plano talvez invisível aos seus olhos, aquilo que você talvez não via, aquilo que você talvez não entendia, e o Senhor, Ele começa a se revelar, Ele começa a te mostrar que talvez aquilo que você está vivendo hoje, talvez só uma palavra tua, uma atitude tua, muda todo o contexto e vai mudar toda a sua história. E nós vemos isso na história de tantos homens, que um gesto, uma atitude, uma palavra, uma forma de entendimento mudou toda a sua história. E o que o Senhor, Ele quer é revelar algo mais profundo. Talvez você está buscando, como eu falei, a solução para uma situação que você está vivendo. Mas o Senhor, Ele não somente quer resolver ou quer dar a solução, mas o Senhor, Ele quer te revelar algo mais profundo. E queridos, sabe o que é mais profundo do que tudo aquilo que nós buscamos? É saber o que nós estamos fazendo aqui. Porque, como eu falei, não é errado você buscar a solução. Mas, queridos, quando nós sabemos realmente qual é o nosso propósito, o que Deus espera de mim, o que Deus, Ele pode fazer através da sua vida, queridos, isso é maravilhoso demais. E interessante que quando Jesus faz essa pergunta, essa segunda pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Jesus, Ele faz com que os discípulos, eles falem e ouçam o que estão falando. Porque muitas vezes a resposta está dentro de você mesmo. Que muitas vezes você não quer aceitar. E Deus já falou, Deus já te mostrou, Deus já te orientou, mas às vezes nós resistimos. Porque talvez a resposta que o Senhor te trouxe, ou a direção que Ele te trouxe, não é a que você quer, ou a que você escolheu, mas é o que vai dar o resultado que você espera em sua vida. Então, Jesus aqui, ele ao perguntar, ele faz com que o poder da palavra confessada, queridos, e ouvida, ela traga um resultado. Ela traga um resultado. E quantas vezes o Senhor fala, eu já tive essa experiência de perguntar algo, chegar no momento da minha vida que eu teria que tomar uma decisão, e eu perguntar ao Senhor, e o Senhor falar qual seria a direção a qual deveria tomar, mas eu ainda insisti e falar: Senhor, fala de novo, eu preciso ouvir a sua voz, ainda eu preciso ter mais convicção, ter mais certeza. E sabe o que aconteceu? O Senhor não falou nada, simplesmente Ele parou de falar. Eu falei: Senhor, você não quer falar comigo? Fala comigo através de um louvor. Eu ligava o rádio do carro, eu falava: Senhor, fala através de uma criança. E Deus não falou mais nada. Sabe por quê? Porque Ele já tinha falado. Ele já tinha me dado a resposta. E muitas vezes nós estamos assim. Estamos batendo na porta e o Senhor já falou. O Senhor já direcionou. Talvez o que falta em nós é um posicionamento. O que falta em nós é acreditarmos naquilo que Ele falou e tomar uma atitude. Agora eu quero dizer para você, muitas vezes a resposta de Deus é loucura para nós. É loucura para o mundo. Você vai falar: meu Deus, que isso? Como é que eu vou tomar essa decisão? Como é que eu vou fazer isso? Eu gosto muito daquela ilustração, da empurra a vaquinha. Conta que, eu já contei essa história aqui, mas eu quero contar de novo. Conta que numa floresta vivia uma família, e aquela família, uma família muito pobre, muito humilde, tinha ali uma vaquinha. E a vaquinha era aquela que sustentava, a família através do leite, mas também eles faziam queijo e vendiam na cidade, onde tinha recurso para comprar os demais mantimentos. E disse que chegou um dia lá um homem muito sábio, chegou ele,
né? E ali o seu aluno. E quando chegou naquela casa, foi muito bem recebido. E aquele senhor, né? O senhor da casa, deu alimento para eles, deu um local para eles dormirem. E no outro dia de manhã, bem cedo, né? Aquele homem lá, o seu aluno, sai da casa e começam a caminhar novamente na floresta. E no meio da floresta ele vira para o aluno e fala assim: ó, volta naquela casa, pega aquela vaquinha, leva ela lá para cima da montanha, dá um chute nela, empurra ela para dentro do abismo. Diz que aquele jovem, né, que era o aluno, ele ficou indignado. Ele falou: meu Deus, como é que vai matar o sustento, vai acabar com o sustento daquela família? Mas obediente ele fez. E passado alguns anos, aquele aluno se torna agora um mestre. E ele muito incomodado, os anos se passaram, ele muito incomodado, ele falou: eu vou voltar naquela família. E disse que quando chega naquela casa, ele observa que a casa estava totalmente destruída, abandonada. E ele se sentiu culpado. Ele falou: poxa, eu acabei com essa família, eu destruí essa família. E diz que ele, quando ele começa a andar, né, na direção da cidade, ele chega numa casa muito bonita, com um jardim muito bonito. E ele olha lá um jardineiro cuidando do jardim. E ele pergunta ao jardineiro: moço, deixa eu pedir uma informação, fala para mim, o senhor conheceu aquela família que morava na floresta, que vendia queijo? E ele fala: rapaz, vou te contar o que aconteceu. Realmente eu conheço aquela família. Um dia aconteceu uma calamidade. Aí ele: meu Deus, ele, né, pensando: eu sei, foi eu que empurrei a vaquinha, né? E ele falou assim: foi uma calamidade. Um dia a vaquinha dele se soltou, foi para cima da montanha, caiu lá de cima e a vaquinha morreu. E ele ali se sentindo muito mal. Mas a história não termina por aí. Aquela família veio morar na cidade. E ali Deus começou a abençoar aquela família. E eles se tornaram empresários. E hoje essa casa que eu estou cuidando é deles. E muitas vezes, queridos, sabe o que precisa acontecer na nossa vida? Deus precisa empurrar a vaquinha. Ou talvez Deus já te mandou você empurrar a vaquinha. Mas às vezes nós ficamos retendo. Nós ficamos com medo, porque realmente nós temos medo. E esses dias eu estava ouvindo até um artigo sobre medo. Diz que a criança, né, ela só tem medo de duas coisas: de altura e de barulho. Porque os restantes do medo que nós vamos tendo ao longo da vida, foi alguém que acrescentou em nós. Foi alguém que colocou esse medo em nós. Porque naturalmente nós só temos dois medos: barulho e altura. E muitas vezes, queridos, nós não nos permitimos viver uma vida de sucesso ou uma vida abençoada. Tu sabe por quê? Porque nós não damos a resposta a essa pergunta de Jesus: quem é Jesus na sua vida? Porque quando nós entendemos quem é Jesus, queridos, tudo muda. Porque você começa a depender dele, tudo que você faz, você vai perguntar a ele. E quando ele falar, você vai fazer. Porque se ele é Senhor da sua vida, se ele é o seu Deus, queridos, a resposta vai ser automática. Sim, Senhor, essa é a tua vontade. Esse é o desejo do seu coração. E tu sabe o que acontece? Nós passamos a viver uma vida com paz, porque você sabe que ele está no controle de todas as coisas. Você não vai ficar com medo, né? Mas o meu filho, o que vai acontecer? Queridos, Deus, ele conhece o teu filho. Ele conhece o teu filho. E que talvez o que você precisa fazer é falar: Senhor, que só abra o entendimento dele, se revele a ele, para que ele possa ter a experiência contigo. Porque, queridos, filho de crente não é crente não, hein?
Filho de peixe é peixe. Filho de crente precisa ter experiências com Deus para que ele se torne crente também. Porque às vezes você fala assim, não, mas o filho lá do irmão que vai na igreja, que vai nos cultos, é crente também. Não, não é não. Ele precisa ter uma experiência, ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Então, queridos, entenda bem isso. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Porque naquele momento, né, que Pedro, ele responde a essa pergunta, Pedro, ele fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ou seja, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que faz todas as coisas. E eu não vou temer, eu não preciso temer. Eu sei que tu estás no controle, mesmo que eu ache, mesmo que talvez as circunstâncias, elas possam estar me dizendo o contrário. Mas eu sei que tu está no controle. Queridos, quando eu começo a olhar a história da minha vida, assim, as experiências que eu já passei, quantas portas se fecharam, quantas situações que naquele momento foi ruim, que na hora eu não entendi, cheguei a chorar, cheguei a me angustiar, mas quando passou o tempo, quando eu comecei a viver um outro momento, eu falei, Senhor, agora eu entendo. Por que o Senhor fechou aquela porta? Porque o Senhor me deu essa direção, agora eu entendo. Porque, queridos, Deus, Ele queria me levar a uma outra fase da minha vida. O Senhor, Ele queria me levar a viver um outro momento que naquele tempo eu não entendia. Ou eu achava que aquilo que eu estava passando estava bom. Estava gostoso. Sabe aquele momento que está bom, está tudo gostoso, está tudo bom. Mas Deus queria me levar num outro nível. E, queridos, às vezes precisa acontecer algumas coisas na nossa vida. Porque às vezes nós estamos numa situação também muito acomodado. Está bom demais. E aí Deus precisa nos dar uma sacudida para que nós possamos chegar num outro nível, para viver uma nova experiência com Ele, para viver o sobrenatural. Porque às vezes a gente vem à igreja e fala, Senhor, eu quero viver esse sobrenatural, eu quero viver, esse momento maravilhoso. Eu quero ter essa intimidade contigo. Mas você já viu as bibliografias dos homens, os missionários, queridos, para ver o sobrenatural? Eles passaram algumas situações que só o sobrenatural de Deus mesmo. Então nós precisamos entender isso, que talvez o que você está passando hoje, Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa. Deus, Ele quer te mostrar alguma coisa, Ele quer te mostrar uma direção. Porque foi através dessas respostas que Pedro encontrou o seu propósito. Porque o que Jesus fala para ele? Pedro, você será aquele que vai levar o meu evangelho. Você vai ser aquela pessoa, que como hoje você anda em Roma, aonde você passa você vê o nome de Pedro. Uma pessoa que não tinha uma formação, uma pessoa dura naquilo que ele falava. Mas você chega lá em Roma, você vai ver a Basílica de São Pedro, você vai ver ruas com o nome de Pedro. Deus se revelou a ele. Deus revelou o propósito na vida de Pedro, queridos. E Deus, Ele quer se revelar a você. Às vezes, eu falo muito isso. Às vezes a pessoa chega aqui e fala, Deus, para mim, Senhor, uma casinha estava bom, um carrinho, um fusquinha. Queridos, mas Deus quer te dar uma mansão. Deus quer te dar um carro melhor. E aí nós precisamos, para nós alcançarmos isso, nós precisamos conhecer o coração de Deus.
Nós precisamos gerar intimidade com Deus. E como é que essa intimidade acontece? Primeiramente pela palavra. Queridos, Deus se revela na palavra, é na leitura. Hoje nós temos quantas ferramentas? Hoje temos a IA, né? Os sites, GPT, outras coisas que temos aí, que nos ajudam, que fazem mensagens, queridos. Mas Deus, Ele faz se revelar quando você ler a palavra. Ele quer gerar intimidade contigo, porque isso pode até te matar. Talvez você vai falar, não, mas hoje tem muitas ferramentas aqui que podem me ajudar. Sim, eu acredito. Mas se você não souber usá-la, pode te matar. Porque você vai buscar coisas prontas. Mas o Senhor, Ele quer construir pensamentos, Ele quer construir, edificar o teu coração, a sua alma, a sua vida. Então a primeira coisa nós precisamos entender, queridos, que é a leitura da palavra, é ter tempo com a palavra. João capítulo 5, versículo 39 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Queridos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, queridos, mais você vai conhecer a Deus, mais você vai conhecer a sua vontade, o desejo dele para a sua vida. Nós também, queridos, através do Espírito Santo, nós também vamos ter essa sensibilidade da revelação de quem é Deus e do propósito que Ele tem com a tua vida. João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo ainda fala. Talvez nós ainda estamos com os nossos ouvidos fechados, mas Ele tem falado todos os dias. Às vezes nós estamos ouvindo tantos sons, ouvindo tantas coisas, ouvindo tantas mensagens, mas o Senhor, Ele quer se revelar pessoalmente com você. Ele quer falar ao teu coração, Ele quer te orientar, Ele quer te dar direção. Mas às vezes nós estamos nessa correria, né? Assistimos tanta coisa, vemos tantas coisas, fazemos tantas coisas, e nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Não paramos para dizer: Senhor, fala comigo. Esses dias eu tive uma experiência tão gostosa. Eu já falei com vocês que eu oro muito no carro, né? Eu estava indo para Pedro do Rio, eu comecei a falar com Deus dentro do carro, batendo um papo com Ele. E ali Ele começou a se revelar, sabe? Falar coisas tremendas e profundas. Queridos, como é gostoso isso. Ter essa intimidade de você sentir que Deus está falando na tua mente, no teu coração. E a pergunta que eu te faço é: você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Qual é a voz que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Ou será que você é aquela pessoa que só busca aquilo que você quer ouvir, mas não aquilo que você precisa ouvir? Porque muitas vezes Deus, Ele não fala só o que nós queremos ouvir, não, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E nem sempre Deus vai massagear o seu ego, a sua vontade, o desejo do seu coração. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão, e por muito tempo, né, eu utilizei um versículo na Bíblia dentro de um entendimento que eu tinha, que era o suportar em amor. E aí eu estava vendo, né, que esse versículo, ele tem algumas, em cada parte da Bíblia, ele tem um significado. E um significado que falou muito ao meu coração é dar suporte. Dar suporte. Suportar em amor é dar
suporte alguém que precisa. E às vezes você acha, não, suportar tem que ter paciência, né? Eu tenho que engolir alguns sapos. Não, mas é dar suporte a alguém que precisa. Deus nos chama a dar suporte a alguém. Engraçado que esses dias a pastora falou assim, nem está aqui hoje, ela está trabalhando, está muito ocupada, né? Ela precisou tirar esses dias para trabalhar, está trabalhando direto. Desde a semana passada ela está trabalhando direto. E praticamente quase que noite e dia, né? Só para dormir, acorda e volta de novo. E aí o que acontece? Ela falou assim, poxa, eu precisava limpar a cozinha, tá suja. Eu falei, meu amor, quando terminar isso tudo, tu limpa. Aí ela foi, né, para trabalhar. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, dá suporte à tua esposa. Aí eu fui lá, peguei, lavei a cozinha dela, lavei, né, deixei tudo brilhando, bonito. Aí quando ela chegou, ela ficou toda feliz. Dar suporte. Dar suporte. E às vezes é o que nós temos mais dificuldade, né? Dar suporte a alguém que precisa. E com o amor de Cristo. Então, queridos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele fala, ele nos orienta. E através também, queridos, da oração, da experiência pessoal. Olha que Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu não sei o que o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Eu sei que cada um de nós viemos ao culto hoje buscando uma resposta. Ou talvez você até veio simplesmente ao culto. Mas o Senhor, ele te deu uma resposta nessa noite. O Senhor falou algo que você precisava ouvir nessa noite. Ele está batendo na porta do teu coração para você abrir o seu entendimento para a palavra, para que realmente Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele realmente seja a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa que você precisa a todo tempo dar atenção, dar amor a Ele. Porque Ele quer ser Senhor, Ele quer ser amado por você, porque Ele te ama demais. Eu quero convidar a você ficar de pé nesse momento. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu quero dizer que nessa noite é possível um encontro real com Jesus. É possível você ser abraçado pelo Senhor. E o que o Senhor está falando no meu coração para dizer para você nessa noite é: aquieta-te o teu coração, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus da sua história. Aquieta-te o teu coração. Só busca Ele. Busque estar na presença dEle, não somente no momento de culto, mas quando você estiver em casa. Tenha esse tempo com Deus. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de orar de joelho. Ora em pé. Ora andando. Ora andando. Ah, pastor, mas se eu me ajoelhar, estou tão cansado que eu vou dormir. Mas ora andando então, pela casa. Vai falando, se tranca no seu quarto em secreto e fala com o Pai. Abre o seu coração para Ele. Pegue a Bíblia e comece a ler andando pela casa. Comece a ler a palavra do Senhor. Comece a buscar as promessas que Deus tem para a sua vida. E todas as vezes, queridos, que vier algum pensamento que tente te limitar, um pensamento que tente te paralisar, um pensamento que tente de alguma forma te destruir, busque na palavra do Senhor as promessas que Deus tem para você. E comece a pronunciar as promessas. Comece a falar quem é Deus na sua vida, o que Ele pode fazer na sua vida. Então não aceite pensamentos malignos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Comece, querido. Ah, pastor, mas eu não sei onde está nos versículos. Aí tu vai no Google. Vai no Google. Aí tu pode ir lá no site, né, na inteligência artificial,
Quais são as promessas que Deus tem para mim? Quais são os versículos de promessa? E começa a ler, e busca ali. Talvez você está vivendo um momento que está sendo afrontado por demônios. E aí você vai lá, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. E começa a pronunciar dentro da tua casa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que a tua despensa esteja vazia, nada me faltará. E queridos, o milagre vai acontecer. Porque, queridos, nós não vivemos pelos nossos olhos, nós vivemos pela fé que temos num Deus que Ele pode todas as coisas. Então, queridos, creia, acredite, comece a pronunciar, profetizar sobre a sua vida. Então começa assim nessa noite. Enquanto o Ministério de Louvor estiver aqui entoando louvor, comece a falar com Deus.